filme estrelando os dois maiores atores de comédia da Sicília e com um tema muito propício para o momento, Il Primo Natale, o primeiro Natal. E aí, topa? Então, vem comigo! Priscila, professora de italiano e criadora do método Parlo, um método focado na comunicação para que você possa falar italiano com segurança em apenas 6 meses. E se você quiser saber mais informações sobre o meu curso completo de italiano, com videoaulas, aulas ao vivo, aulas de conversação, o link está aqui na descrição do vídeo. Lá você terá as informações completas sobre a nossa nova turma. E no vídeo de hoje veremos um trecho do filme Il Primo Natale. Il Primo Natale è una commedia brillante e toccante che conferma ancora una volta il talento di Ficarra e Piccone, i due attori siciliani amatissimi dal pubblico italiano. Riescono a mescolare umorismo, sensibilità e critica sociale con grande naturalezza. Nel film interpretano un ladro e un prete che, in modo misterioso, vengono catapultati indietro nel tempo fino all'epoca della nascita di Gesù. Questa situazione surreale dà vita a momenti divertenti, ma anche di riflessioni profonde. Esse filme é simplesmente fantástico! Bom, será que você consegue entender 100% do que será falado aqui? Sempre compartilho que a base do meu método de ensino é a minha filosofia 30-70, onde 30% dos nossos estudos focamos nos fundamentos da língua, que é a parte gramatical e de estrutura de frases, e 70% fazendo uma imersão na língua, onde pegamos um contexto real e nos aprofundamos nele, podendo ser um trecho de um filme, uma música ou uma entrevista. Ao seguir esta filosofia 30-70, você acelera o seu aprendizado, sendo capaz de se comunicar em italiano com segurança em apenas 6 meses. Molto bene! Agora veremos o vídeo e depois faremos prática com a pronúncia. Atenção! Vengono da Nazareth, sono su un asino, lui si chiama Giuseppe e la moglie è incinta. Che fra l'altro però il figlio non è di lui. Esatto. In che senso? Nel senso che il padre vero del bambino è il padre di tutti noi. Ma che state dicendo? E questo è niente, maresciallo. Il padre e il figlio sono la stessa cosa, tant'è che se tu dici papà, si girano tutte e tre. Tutte e due. E lo Spirito Santo non lo conta. Allora, tutto inizia quando arriva l'arcangelo Gabriele. Cioè lui arriva da Maria e gli fa l'annunciazione. Maria, Maria, tu partorirai il figlio di Dio. E il figlio di Dio si chiama Gesù. 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 Gesù! Interessante, não é mesmo? Agora apenas contextualizando. Esta cena é quando os dois voltam no tempo e estão tentando encontrar José e Maria. Bom, vediamo insieme. Vengono da Nazareth, sono su un asino, lui si chiama Giuseppe e la moglie è incinta. Eles vêm de Nazaré, estão em um jumento, ele se chama José e a esposa está grávida. E aqui atenção à pronúncia do CI, nós dizemos ci, incinta. Che fra l'altro però il figlio non è di lui, que aliás o filho não é dele. E olha só o som do GL em italiano, tem o mesmo som do nosso LH. Então nós dizemos figlio, figlio. Esatto, esatto. In che senso? In che sentido? Nel senso che il padre vero del bambino è il padre di tutti noi. No sentido que o pai verdadeiro da criança é o pai de todos nós. E aqui atenção ao som do T, ele tem um som mais duro. Repete dopo di me. Ti, tutti, tutti. Ma che state dicendo? Mas o que vocês estão dizendo? E olha só o som do C. Nós dizemos che, dicendo. E questo è niente, Marascia. Isso não é nada. Que confusão, que absurdo. E essa palavra Marascia está em dialeto siciliano, pois os atores são nascidos na Sicília. Continuando. Il padre e il figlio sono la stessa cosa, tant'è che se tu dici papà si girano tutte e tre. O pai e o filho são a mesma coisa, tanto que se você disser papai, os três se viram. E olha só o som do G. Nós dizemos girano. Tutte e due, os dois.
E lo Spirito Santo non lo conta? E o Espírito Santo você não conta? Allora, tutto inizia quando arriva l'arcangelo Gabriele. Então, tudo inicia quando chega o arcanjo Gabriel. Cioè, lui arriva da Maria e le fa l'annunciazione. Ou seja, ele chega na Maria, ele vai até a Maria e faz a anunciação. E aqui eu quero explorar com você a palavra cioè. Veremos com a minha técnica AME. Se você já me acompanha há mais tempo, já sabe que técnica é essa. É a minha técnica de associação, memorização e expansão. Com ela, memorizar uma nova palavra fica muito mais fácil, pois a colocamos em contextos diferentes. Então, podemos traduzir cioè como isto é. Vejamos em outros contextos. Il bambino non era figlio di Giuseppe, cioè era il figlio di Dio. O menino não era filho de José, isto é, era filho de Deus. L'asino li portava lentamente, cioè il viaggio era lungo e faticoso. O jumento os levava lentamente, ou seja, a viagem era longa e cansativa. Muito bem. E antes de continuarmos, se você está gostando, aproveite e já deixa seu like e se inscreva no canal. É uma ação simples para você e me ajuda a fazer com que o YouTube entregue esse vídeo para mais apaixonados pelo italiano, assim como você e eu. Maria, Maria, tu partorirai il figlio di Dio. Maria, Maria, você dará a luz ao Filho de Deus. E olha só como o som é mais duro. Dio. El filho de Dio se chama Gesù e o filho de Deus se chama Jesus. E aqui atenção ao som do CHI. Nós dizemos que, chiama, Jesus. Excelente! Olha só a confusão que eles devem ter feito lá no passado, que eles nem sabiam dessa história ainda. Bom, antes de passar essa cena novamente, você verá que vai compreender muito melhor. Vou ler para você e depois veremos juntos. Atenção! Vengono da Nazareth, sono su un asino. Lui si chiama Giuseppe e la moglie è incinta. Che fra l'altro però il figlio non è di lui. Esatto. In che senso? Nel senso che il padre vero del bambino è il padre di tutti noi. Ma che state dicendo? E questo è niente Marascia. Il padre e il figlio sono la stessa cosa, tant'è che se tu dici papà si girano tutti e tre. Tutti e due? E lo Spirito Santo non lo conta? Allora, tutto inizia quando arriva l'arcangelo Gabriele, cioè lui arriva da Maria e le fa l'annunciazione. Maria, Maria, tu partorirai il figlio di Dio. E il figlio di Dio si chiama Gesù. Gesù. Eccellente, vediamo un'altra volta. Attenzione. Vengono da Nazareth, sono su un asino, lui si chiama Giuseppe e la moglie è incinta. Che fra l'altro però il figlio non è di lui. Esatto, In che senso? nel senso che il padre vero del bambino è il padre di tutti noi. Ma che state dicendo? E questo è niente, Marescià. Il padre e il figlio sono la stessa cosa, tant'è che se tu dici papà si girano tutte e tre. Tutte e due. E lo Spirito Santo non lo conta? Allora, tutto inizia quando arriva l'arcangelo Gabriele, cioè lui arriva da Maria e gli fa l'annunciazione. Maria, Maria, tu partorirai il figlio di Dio. E il figlio di Dio si chiama Gesù. 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 Excelente! E é exatamente isso que gosto de trazer para os meus alunos nas aulas de imersão. Gosto de pegar o italiano da vida real, que é aquele realmente utilizado, e fazer uma análise junto com eles, assim como fiz aqui com você. O resultado? Em 6 meses, muitos já conseguem compreender e se comunicar com segurança em italiano. Assim você vai aprendendo na velocidade real da fala em situações do dia a dia. Muito interessante, não é mesmo? E antes de falar onde você pode encontrar esse filme, já comente aqui pra mim, de 1 a 10, quanto melhorou a sua compreensão nessa segunda vez. Tenho certeza que bastante. O filme se chama em italiano Il Primo Natale e você pode encontrar no streaming Diamond, que fica dentro da Amazon Prime. E aí, gostou do vídeo de hoje? Já deixa seu like e ci vediamo presto. Tchau, tchau!